A campanha para as eleições legislativas na Venezuela já começou. No próximo dia 26 de setembro, os venezuelanos vão às urnas escolher 165 representantes na Assembleia Nacional. A oposição quer recuperar o terreno perdido depois que boicotou as eleições de 2005 e tenta aproveitar a queda de popularidade do presidente Hugo Chávez para frear o avanço de seu projeto socialista. Já o governo busca obter pelo menos 2/3 das vagas para manter a maioria e aprofundar as mudanças no país. Os eleitos vão tomar posse em janeiro de 2011. O resultado deverá ser um termômetro do respaldo popular ao presidente Hugo Chávez para a eleição presidencial de 2012, quando ele poderá tentar seu 3º mandato consecutivo. Os brasileiros que moram fora do país vão utilizar pela primeira vez a urna eletrônica nas eleições de outubro, mas eles só poderão votar para presidente da República nas representações brasileiras no exterior. O Ministério das Relações Exteriores estima que quase 3,5 milhões de brasileiros vivem no exterior, mas só cerca de 200 mil podem votar nos consulados, embaixadas e representações brasileiras lá fora. Podem votar no exterior todos os brasileiros que tiverem transferido o seu título para o exterior, ou novos eleitores que se cadastraram pela primeira vez morando no exterior. Aqui comprovar a residência de 1 ano. Quem estiver em viagem ao exterior no dia da eleição não pode votar. A votação ocorre no mesmo dia que no Brasil, entre 8 da manhã e 5 da tarde no horário local. É necessário levar o título e um documento com foto. O voto no exterior é só para presidente. No dia 3 de outubro, pela primeira vez, todos os brasileiros no exterior vão usar a urna eletrônica. Os primeiros brasileiros a votar são os que estão na Nova Zelândia e os últimos, os que moram nos Estados Unidos. O número de eleitores no exterior aumentou mais de 100% desde a última eleição. Em 2006, eram 86 mil. Este ano, são mais de 200 mil. Haverá eleições em 126 cidades fora do Brasil, algumas delas com várias sessões eleitorais, como Nova York, com 54. Para se abrir uma sessão eleitoral, é preciso de no mínimo 30 eleitores. Como aqui no Brasil, os mesários são voluntários ou convocados. A ministra Luísa Lopes conta que metade das vagas é preenchida por voluntários, brasileiros que fazem questão de participar da política do país. Para os brasileiros que estão há muito tempo, é um evento muito festivo. Para eles é uma oportunidade de rever amigos, de dar opinião no curso da política do país de origem. Margarida votou pela primeira vez em 2002, quando morava em Houston, nos Estados Unidos. Eu acho que é uma obrigação do povo nosso brasileiro votar. Então, eu considero que é uma coisa importante para o país. Mas lá fora, o número de abstenções ainda é grande. O brasileiro ele não tem informação de como votar no estrangeiro. Então, acaba que ele não vota e quando ele volta para o Brasil, acaba justificando. Nós fazemos lá fora uma campanha pelo website de cada consulado, sempre e com muito destaque, brasileiros, cadastrem-se desde já para as próximas eleições. Quem não votar no exterior também precisa justificar. O formulário está disponível no site do TSE ou do TRE Distrito Federal. Ele pode ser entregue nas embaixadas e consulados no dia seguinte à votação ou ser enviado pelo correio ao cartório eleitoral do exterior em Brasília até 60 dias após a eleição. Quem deixar de votar ou de justificar por 3 vezes consecutivas pode ter o título cancelado. O direito de escolher os governantes foi reconquistado pelos cidadãos dos países do Cone Sul há pouco mais de 2 décadas, com o fim dos regimes militares. Foi a volta da democracia e da liberdade de expressão. A redemocratização do Brasil e dos países vizinhos é o tema de hoje do Dossiê Diplomático. A década de 80 foi testemunha do processo de redemocratização dos países do Cone Sul, direitos reconquistados com sabor de liberdade. Argentinos, brasileiros, chilenos, paraguaios e uruguaios puderam escolher seus governantes e expressar suas ideias,
após anos de regimes militares. Na medida em que a própria ameaça comunista, tá, ia perdendo força, né, isso vai possibilitar até uma reflexão de muitas lideranças militares de que estava na hora de voltar aos quartéis, porque aquela missão já havia sido cumprida ou, de qualquer forma, não estava mais em pauta. A partir daquele tempo, houve na América do Sul a maior onda de democratização que existiu no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. A democracia chegou primeiro na Argentina, em 1983. O país teve a mais curta e sangrenta ditadura do continente. 7 anos de torturas e milhares de desaparecidos. Neste 2010, a Argentina bateu o recorde de 27 anos de regime democrático. Creo que hemos ganado muchísimo en derechos humanos, en la tolerancia, en el respeto de las diferencias, en una cultura del diálogo y del respeto entre los ciudadanos. Depois foi a vez do Uruguai, que festeja 26 anos de liberdade democrática. O país elegeu presidente um ex-guerrilheiro tupamaro que lutou contra a ditadura. O pequeno Uruguai chegou a ter 5.000 presos políticos. Eu estive exiliada em Brasil, para mim es mi segunda casa Brasil. Fueron pocos años, pero muy duros. Bueno, es muy duro estar lejos de casa. Me costó entender Brasil, me costó entender San Pablo, que era la ciudad donde vivía. Pero después que la conocí me di cuenta que São Paulo es muchas ciudades. Diretas Já foi o último grito dos brasileiros por democracia e pelo fim do regime militar. Era 1984. No ano seguinte, os brasileiros choravam a morte de Tancredo Neves. Embora eleito indiretamente, Tancredo era promessa de mudança. Assumiu o vice José Sarney, primeiro presidente civil após 20 anos de ditadura. E há alguns anos houve uma pesquisa na qual o povo achava que os regimes autoritários eles tinham mais força de resolver problemas do que o regime democrático. O povo hoje acredita na democracia. O processo de redemocratização do Brasil, ele começa, na minha opinião, no governo Geisel, né, com a proposta de extensão lenta, gradual e segura. O alto comando estava percebendo que, à medida que o Exército, depois do golpe de 64, se expunham à luta político-partidária, já que haviam chegado ao poder, eles estavam exercendo o poder político, né, isso acabava solapando os princípios da hierarquia da disciplina. A mais longa ditadura sul-americana foi no Paraguai. O general Alfredo Stroessner ficou 35 anos na presidência. A redemocratização só aconteceu em 1989. No ano seguinte, outro general deixava o poder, Augusto Pinochet, que governou o Chile por 16 anos. Nós participamos também no convencimento da oposição chilena para que ela participasse do plebiscito e não tivesse uma ruptura violenta, e sim, através dos métodos democráticos, o povo conseguisse derrubar a ditadura do Pinochet. E foi o que ocorreu. Os anos de ditadura deixaram marcas profundas nas sociedades sul-americanas, mas também aprendizados. A primeira coisa é que hemos valorado a democracia como nunca. O segundo é que hemos hecho um exercício de pluralismo, o sea, de convivencia con partidos, con sectores, con personas, con maneras de pensar muy diferentes. Una tercera cosa es que hemos aprendido a defendernos y a defenderla también. Cuando miramos en perspectiva la década de los 80, de los 70, de los 60, el militarismo y todo lo que significó la pérdida de aquellos valores, tenemos que sentir qué bueno que estamos viviendo en democracia. O fim dos regimes militares marcou o início do processo de integração do Conisul. E nós instituímos uma cláusula na qual só podiam participar desse movimento de integração países que fossem países democráticos. Hoy estamos hablando de un Mercosur social, de un Mercosur educativo, de un Mercosur que integra a los Estados partes, y es justamente lo que hoy el Parlamento está tratando con mucha fuerza de instalar al interior del Mercosur. As ditaduras latino-americanas eram ditaduras norte-americanas. E os norte-americanos eram inimigos de qualquer possibilidade de integração dessa região. Então, aquelas ditaduras, elas eram incapazes, elas não tinham autonomia e elas não pensaram nunca num processo de integração
tão forte como o que nós passamos a assistir com o processo democrático. Este Mercosur tiene que ser político, es político y tiene que ser un proceso político, y tiene que ser algo que nos salvaguarde de los procesos autoritarios. La garantía de que los procesos regionales van a ser custodias de la democracia tiene que ser lo que nosotros le reclamemos, no a nuestros gobiernos, sino a toda la región. A chegada da democracia trouxe esperança, mas não resolveu todos os problemas políticos e econômicos do continente. Nos falta afirmar los principios republicanos, fortalecer la división de los poderes, fortalecer el funcionamiento del Parlamento Nacional, fortalecer el federalismo. Pero la Argentina ha consolidado el proceso democrático, casi diría yo, en forma irreversible. Uma fonte permanente de instabilidade da democracia, né, que é um regime de igualdade política, né, é a contradição presente no fato de uma grande desigualdade socioeconômica conviver ao lado da igualdade política. Eu considero um pouco que nós estamos no caminho da consolidação de um processo de democratização mais profundo na América do Sul. Um processo de democratização que seja capaz de incluir milhões de pessoas que ficaram absolutamente à margem dos processos de desenvolvimento baseado nas ditaduras que nós conhecemos muito bem. Esses avanços recentes, não apenas no Brasil, mas em outros países da América do Sul, em termos de combate às desigualdades, né, não teria sido possível ou teria sido significativamente mais lento se nós ainda estivéssemos vivendo sob ditaduras. Liberdade, participação, pluralidade, valores que incentivaram milhões de pessoas a lutar pela democracia. Muitas morreram ao defender os princípios que hoje se consolidam nos países sul-americanos. Democracias jovens que, para alguns, ainda guardam resquícios do autoritarismo. En Uruguay todavía hay una ley de impunidad, o sea, una ley de amnistía, y ahora se está revisando eso en este momento. Espero ahora como diputada poder aprobar en el Parlamento la derogación de la ley de impunidad para terminar de hacer justicia. A veces en la región tenemos algunos problemitas con los temas con la libertad de prensa, y sin embargo siempre hay alguien que está marcando cuando hay problemas. Eso, si no hubiera democracia, no seria possível. À medida em que democracias como do Brasil, do Uruguai, da Argentina, do Chile, ganham corpo, fortalecimento e representatividade e reconhecimento internacional, é natural que a América do Sul toda possa aperfeiçoar, né, este sistema que realmente é o melhor de todos. Viva a democracia! Não tem regime melhor, apesar de todas as críticas, porque permite, inclusive, a própria crítica e o aperfeiçoamento. No próximo bloco, uma entrevista exclusiva com o ministro das Relações Exteriores do Chile, Alfredo Moreno. A gente volta já já. Adeus, carnaval. Adeus, general. Adeus, carnaval. Adeus, general.